Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, com os raios do alvorecer. Mensagem 26. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas 1:52. Há só um poder absoluto, e por isso um só que é de fato poderoso. Aquele que derrubou o faraó egípcio e foi derrubando história adentro tantos quantos se julgavam poderosos. Daí a pouco chegaria a vez de Herodes o Grande, e dos que viessem depois dele, fossem de que reino fossem, na medida em que agissem com impiedade contra os povos. O poder tem um redundante poder de sedução que não imaginamos. Ele está presente na hierarquia familiar, na hierarquia escolar, na hierarquia empresarial, na hierarquia política, na hierarquia eclesiástica e, por falar nela, por que não dizer no pastor? Também ele pode ser picado pela mosca azul do poder quando não se deixa dominar pelo poder de Deus, o dinamis do Espírito de Deus, e passa a exercer um domínio carnal manipulador sobre o seu povo. Mas o que nos interessa neste cântico mariano é essa derrubada de monarcas e monarquias que se tornam fardos que vergam o povo e não assumem sua verdadeira função, que é a de servir ao povo. No Antigo Testamento, sempre que a palavra pastor aparece, está se referindo ao rei. Quando, por exemplo, o texto diz: procura conhecer o estado de tuas ovelhas e dá conta do teu rebanho, Provérbios 27 e 23, está se referindo aos que eram reis do povo hebreu. Na história de Israel, houve reis que não somente foram injustos, mas ainda por cima perversos. Esses injustos e perversos deixaram legados de autossuficiência e derrocada humilhantes. Mas houve também reis justos, e esses ficaram para sempre como referência de dependência de Deus e serviço de qualidade ao povo. Todo o histórico de Israel estava na mente e no coração de Maria, em função da formação que era dada ao povo a partir dos tempos mais primitivos nas reuniões tribais e familiares. Ela recebeu essa herança, daí ter adquirido o poder analítico de passar um pente fino na história passada, analisá-la no presente e ver as consequências no futuro. Mas, enquanto esses poderosos foram humilhados em termos de vergonha e constrangimento, a vez dos humildes chegou numa outra dimensão, dando-lhes aquilo que lhes havia sido negado e roubado pela prepotência dos que se julgavam onipotentes. Os humildes do Senhor passam muitas vezes por provações e sofrimentos por causa das gestões criminosas de seus governantes. Mas eles hão de prestar contas ao Senhor da vida. Humildade era uma palavra que não constava do vocabulário dos monarcas dominadores, principalmente dos que foram contemporâneos da missão da Igreja nos 3 primeiros séculos da era cristã. Isso por causa da influência da filosofia grega, que praticamente eliminou a humildade dos seus ensinos positivos, vendo-a mais como atitude de fracos e subservientes. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chamou para si essa condição, dizendo-se manso e humilde de coração. E hoje, e enquanto vida houver, ele será louvado e exaltado sobre todos os reis e reinos,
porque, como ele mesmo afirmou, o seu reino não tem origem neste mundo e, portanto, não terá fim. Todos os outros terão fim, são passageiros. Maria foi uma das mulheres mais conscientes da história, principalmente se considerarmos suas atitudes e posicionamentos vividos e assumidos num tempo tão distante do nosso e numa cultura na qual a mulher sequer constava dos recenseamentos. Que aprendamos com ela a viver uma fé engajada, consciente e anunciadora do bem, de todo o bem, mas também denunciadora do mal, de todo e qualquer tipo de mal, como o fez Maria, tão profunda e marcantemente. Amém. Igreja Batista Betel.